A palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, diz assim a santa palavra de Deus. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim ungido, da guarda ungido, e te estabeleci, permaneceria no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Esse era Lúcifer. Esse era Lúcifer. O seu orgulho, a sua soberba, a sua altivez destruiu a sua vida. Ele passou a ser desprezível. Desprezível. Então tome cuidado com a soberba, o orgulho, a altivez. Foi a ruína de Lúcifer, foi a ruína de rei de Tiro, Moabe. Todos que se orgulharam foram abatidos. Todos. O salmista diz: a um ele abate, a outro ele exalta pelo seu poder. Precisamos compreender que existe o mundo espiritual e o mundo material, o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo visual e o invisível. Estamos mergulhados neste mundo. Mergulhados. Homens e anjos são criaturas de Deus. Não foram criados para se ensoberbecer. Não foram criados para mergulhar em orgulho. Não. A glória, a honra, o poder, a grandeza pertence somente a Deus. E a Bíblia fala para nós claramente que Lúcifer foi abatido até as profundezas do abismo. A Bíblia diz que ele desejou ser igual a Deus. Isto é uma loucura. Um ser criado desejar ser maior do que o seu Criador. Esta soberba não foi tolerada por Deus. Ele desejou ser igual a Deus e exaltar o seu trono acima dos outros anjos, acima da eternidade. E a Bíblia diz que Deus o abateu às profundezas do abismo. Isaías capítulo 14, versículo 13 ao 15, e Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Ele não caiu só, ele seduziu e arrastou consigo 1/3 dos anjos de Deus que se tornaram demônios. Toda pessoa que se orgulha, que se ensoberbece, que cai, ele não quer cair sozinho, ele quer arrastar um monte com ele. Então, meu irmão, repreenda o orgulho, a soberba do seu coração. A Bíblia não deixa claro quanto tempo levou para que Lúcifer começasse esse processo de orgulho, de soberba,
de iniquidade em seu coração, mas ela diz que ele era perfeito, ele era glorioso, andava no meio das pedras afogueadas, era honrado e respeitado. Mas o dia que Deus percebeu isso, Deus o abateu às profundezas do abismo. Ele era perfeito, era passado, era perfeito. Não é mais, nunca mais será, porque ele foi abatido por Deus. Ele era perfeito nos seus caminhos, no seu andar, pertencia a uma hierarquia enorme, de grande honra no céu. Talvez a mais alta hierarquia de anjos. Mas o orgulho e a soberba o consumiu e ele foi abatido. Ezequiel 28:15. Não sabemos quanto tempo durou a sua obediência. Não podemos mensurar a extensão desse tempo entre a sua criação e a sua queda. Certamente foram muitos anos da eternidade. Mas certo que Deus não poupou o orgulho e a soberba de Lúcifer. Se Deus não poupou a soberba, a altivez, o orgulho de Lúcifer, não poupará de ser humano nenhum. Deus não poupará. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte, seja humilde, mas não humilde de um chinelinho rasgado, uma roupa rasgada, para mostrar no exterior que você é humilde. Seja humilde na essência, lá dentro, lá no fundo da sua alma, do seu coração. Seja humilde de verdade. E não seja soberbo, porque senão você será abatido pelo Deus que não suporta soberbo. Tiago 4:6. Deus resiste os soberbos, Deus resiste os orgulhosos, mas aos simples, aos humildes, ele libera seu amor e sua graça. Então não sabemos o tempo da queda e o tempo que ele permaneceu obediente, mas sabemos que Deus o tratou seriamente. Também não temos informações bíblicas sobre as estratégias que esse anjo da luz ou de luz usou para seduzir os outros anjos. Certo que ele malignamente seduziu 1/3 dos anjos do céu e os arrastou para o abismo. De anjos foram expulsos e transformaram em demônios. O certo é que sua astúcia, ele conseguiu arrastar essa terça parte. E para encerrar essa palavra, a soberba transformou um anjo de luz em demônio. E a soberba, o orgulho, continua transformando pessoas boas em demônios. Pessoas que eram maravilhosas em péssimos seres humanos, demônios terríveis. Então, a soberba transformou um anjo de luz em demônio. Por causa da soberba, Deus o expulsou, Lúcifer, do céu. Deus resistiu ou resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é a porta de destruição, é a porta de entrada do fracasso e a sala de espera do juízo de Deus, da queda. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vontade a faz cair na desgraça. Então fuja do orgulho, rejeite a soberba, seja simples, seja humilde, porque o amor de Deus, as revelações de Deus, o poder de Deus é para os humildes, é para os simples de coração. Vou orar por você e por sua família. Deus te abençoe.